Cara, alguns lugares, por incrível que pareça, atraem mesmo o Dizem, sagrado, né? dizem até algumas historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma invasão de não sei quem e tal, mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que falam é meu, é teu, não sei o que, não Ah, sei o que lá. No final das contas, eu acho que isso prejudica para tentar resolver no final das contas. Mas, vamos lá. Essa região, no final das contas, cai na mão dos otomanos, que não são árabes, são turcos. tá. Então, a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio. Primeiro, quais são os níveis de identificação? O primeiro nível de identificação é a tribo. É qual família você pertence. Então, você tem várias famílias. Al-Husseini, Al-Saud, Hashemita, você tem Al-Makdisi, você tem várias famílias grandes, que são milhares e milhares de pessoas que fazem parte dela. E depois, esse é o primeiro nível de identificação. Então, vamos supor que tem uma briga entre duas grandes famílias no século XVI. Até hoje não se falam, não podem casar entre eles e o negócio é sério. A segundo nível de identificação é o nível religioso. Então lá você tem no Oriente Médio muçulmanos, que são, aí você tem dentro do Islã você tem os xiitas e os sunitas. Dentro dos sunitas você tem divisões mais moderados e você tem o sunismo mais militante, que é a Irmandade Muçulmana, que da Irmandade Muçulmana saem os grupos Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Jabhat al-Nusra e por aí vai. Você tem, fora o Islã, você tem os cristãos, dentro do cristianismo você tem os católicos, os gregos ortodoxos, né? Cara, Depois você tem os judeus, depois você tem os drusos, que é uma religião que sai do Islã há 1000 anos atrás, mas eles são árabes. Você tem os beduínos, que são muçulmanos, mas não se identificam tanto quanto árabes, como o povo árabe se identifica. Enfim, você tem. É uma confusão. Depois disso, você tem a identificação étnica. Não tem nada a ver com a religião. Então você tem os árabes, tem os turcos, tem os persas, tem os curdos, tem os pachas, que são a galera que mora no Afeganistão. São pessoas totalmente diferentes. Então aí você tem os curdos são muçulmanos, mas não são árabes, são curdos. Os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, são turcos. Os persas são muçulmanos, mas não são árabes, são persas. E depois você tem árabes que não são muçulmanos. Em Alexandria, os coptas, no Egito, são cristãos, mas são árabes, mas não tá. são muçulmanos. Você tem cristãos no Líbano, tem cristãos em Israel. 200 mil cristãos moram em Israel, principalmente em cidades como Nazaré e Jaffa, que são cristãos, estão lá há 2000 anos. Mas são São cristãos árabes, árabes, falam tá. árabes. Falam árabe, a língua mãe deles é árabe, mas são cristãos, não são muçulmanos. Então você tem assim, Que essa é a identificação étnica. Depois você tem a identificação nacional, que é a última, que chega nos últimos 100 anos. Que é se você é sírio, se você é libanês, se você é sua egípcio, se nacionalidade. você é iraquiano, etc. e tal. Mas essas identificações elas são fortes, mas as anteriores são mais fortes ainda. Por isso que existem guerras dentro desses países, muitas vezes entre as pessoas do próprio país. Iraque teve guerra civil, Afeganistão teve guerra civil, o Egito teve guerra civil, o Líbano teve guerra civil, a Tunísia teve golpe, a Argélia, todos esses países acabam, de uma certa forma, implodindo por dentro por causa de interesses de tribos rivais, ou etnias rivais, ou religiões rivais Cara, dentro do próprio país. Porque isso é mais forte, às vezes, do que a nacionalidade. Que no final das contas é um sistema político que o Ocidente, no final das contas, acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana, que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo. Essa coisa de fronteira, com linhas retas, dividindo com países, regras bem com específicas. regras específicas, e que você tem aí quem vai ser o governante daquele país. Então, o Iraque, por exemplo, Saddam Hussein é sunita. E o Iraque é 60%, 62% xiita. E o cara Caramba. comandou o país, que ele era minoria, e mandava matar um monte de gente. Ele chegava nas cidades no Iraque e falava quem é o mafioso aqui, quem é o criminoso um da cidade. E esse cara, você é o prefeito da cidade agora, eu acabei de nomear. É assim, Que assim. O doideira. Assad na família, a Síria
É um país comandado por uma ditadura familiar que foram 3 golpes militares, um dentro do outro quase, praticamente na década de 60. Um golpe, depois outro golpe. Todo mundo do exército, coronéis. O Egito tinha um rei. O rei sai, o Nasser, lá atrás, na década de 50, vai, faz um golpe, não deixa o rei voltar. A partir de agora, o Egito é um estado, uma ditadura militar, laica, não religiosa. E aí tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio, mas no final das contas, a criação de Israel, que você me perguntou, a gente poderia talvez trazer o Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. Tá. Que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar, em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam, sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos 1000 anos, né, antes do século XX. Mas existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. Primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém. Para as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só a Cidade Velha. Tá. As pessoas o primeiro bairro é Montefiore, que é 1861. Judeu, empresário, queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, estava muito velho, a galera estava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. A volta a Jerusalém, Sion é o nome da montanha lá de Jerusalém. Monte Sion. Não é nada mais além disso, sionismo. Sionismo é os judeus quererem se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como se você podemos falar assim, o que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Então, por exemplo, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de algum outro lugar do mundo, muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de outro lugar, de outra nacionalidade. Então, o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto, e para baixo. Então, o sionismo é algo que é a ideia da criação. Porém, embaixo disso está como o país vai ser comunista, o país vai ser socialista, o país vai ser capitalista. Não, mas antes disso, já se tinha ideia que ia ser essa mesma região ou poderia ser qualquer lugar no mundo? Quando surgiu as primeiras entradas, as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal ser criado. Tá. Então teve gente do Marrocos em 1600 que migrou para Israel, para a região. Teve gente na Líbia que migrou. Naquela época era muito difícil migrar. Imagina 1650 você sair de Marrakech, no Marrocos, que está 2.000 quilômetros distante, atravessar a África ou atravessar o Mediterrâneo de barco. Então as pessoas não saíam muito, né? Para se aventurar assim desse jeito. Só que eventualmente isso acontecia. Então, em 1860 e 1870 já começa essa imigração de alguns países, de judeus orientais e de judeus da Europa por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das contas. Por que existia esse antissemitismo? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas, tem gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao mesmo tempo, né? Então já existia desde essa época... Sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria, muitos expulsos e muitos convertidos. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu. É o que a gente pensa força. Na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria. Então, mas é que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste negra.
Mas assim, é bodes expiatórios para justificar problemas, Entendi. né? E a Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. A gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo. Entendi. Que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. E não se julgar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, no final das contas. É parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de Justamente, conhecer a pessoa. justamente. Então esse movimento estava acontecendo, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato, mas Estava acontecendo. isso, aí então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902, estou falando bem antes da fundação de Israel, Sim, sim. como Estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região, e aí nesse meio tempo... Mas acontecia em outros lugares do mundo também, alguns outros lugares de ajuntamento, ou essa era a maior concentração de gente voltando? Nessa época, os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias, principalmente pro mundo novo, que seria a América Latina, América em geral, muitos judeus vão para lá também. Ah, tá. Então tem gente falando, vamos pro Oriente Médio ou vamos para Nova York? E a Argentina também, né? A Argentina também. Mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba! É mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra. Mano, nunca soube disso, cara. Nem eu, não fazia ideia. Caralho, que inveja dos caras. Os caras têm... Porra. Tá. Em valor, né? Claro, valor. claro. É uma pena, né? Uma pena. E aí o que acontece? Aí veio um movimento sionista político moderno, que era um movimento que foi criado por um jornalista austríaco judeu que viu um julgamento na França que foi injusto de um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que foi julgado e foi condenado a ficar no isolamento numa prisão numa ilha porque ele foi acusado de ser um agente secreto da Alemanha e estava roubando informações do exército francês. E ele foi acusado porque ele era judeu. Só porque ele era judeu. Tinha gente que estava vendendo informações para a Alemanha, mas não era ele. E esse julgamento foi um absurdo, gerou uma polêmica lá na França na época. E aí, quando esse jornalista está cobrindo lá, ele é judeu, não é religioso, ele fala, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. Porque se o cara é capitão do exército francês, ele não é religioso, ele é super patriota francês, e mesmo assim ele é perseguido porque ele é judeu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. A assimilação não é uma solução. Você se comportar como francês e se vestir como francês, e você ser do exército francês e lutar contra os inimigos da França não é o suficiente, então, vamos embora, vamos fazer um país para os judeus e acabou. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É uma sensação de não pertencimento. Que não foi só causado pela cultura judaica, mas principalmente pela não aceitação dos franceses em que os judeus também podiam ser franceses. Entendi. E isso ajuda a perpetuar e até aumentar o sentimento de que o judeu não é só uma religião, ele é uma nação. E as pessoas são vistas assim. Então, já que as pessoas são vistas assim, então vamos assumir isso. Vamos criar uma nação para o povo judeu. Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes, que não tem a ver necessariamente com a religião. E eu vou dar um exemplo. Você pode ser cristão. Sim. Você se converte ao budismo. O que você é agora? Budista. Se você deixa de ser budista e agora você não é nada. Você não é nada. Tem judeu que não é nada e que ele vai continuar sendo judeu. Ele pode se converter para o judaísmo e ele continua sendo judeu. Ah, tá. Então ele pode não acreditar em Deus, ele vai continuar sendo judeu. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica. Mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz, ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas. Porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir dogma. Eu não cumpro. Mas você continua pertencendo a essa história no final das